Uma mega estrutura criada com o seu dinheiro, mas você não tem direito a nada. Isso mesmo. Imaginem vocês que muitos religiosos criam verdadeiros impérios às custas do seu dinheiro. São empresas, fazendas, mansões, carrões, fora as viagens que eles fazem às suas custas. Qual o sentimento, hein? Confira agora quais são os verdadeiros beneficiários, além das igrejas, desse sistema bilionário. As instituições, às vezes, já aparecem como dependentes de um apoio e de uma representatividade maior do que elas mesmas podem proporcionar. Daí surgem as figuras das entidades representativas. Associações, federações, uniões, convenções se apresentam como defensoras dos interesses das religiões, mas, na verdade, elas querem também lucrar. Elas querem ter a sua participação nesse empreendimento altamente lucrativo. O que elas fazem? Como elas trabalham? Quais os benefícios para as instituições que se filiam? Por que precisamos entender um pouco mais sobre os parasitas dentro dos parasitas? É logo mais, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal Vigilante da Razão. Se você não me conhece, eu sou Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão e você é sempre muito bem-vindo a este canal que trata sobre diversos assuntos relacionados à religião, ateísmo, agnosticismo, política, um pouco de filosofia, ou seja, assuntos importantes para o seu dia a dia. E você pode se inscrever nesse canal caso você goste do conteúdo. Denilson, eu gostei do conteúdo, então você pode se inscrever. E quando você se inscrever, eu quero pedir por gentileza que você acione o sino das notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal, certo? Então, dito isso, vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre o seguinte assunto: convenções para quê? E esse assunto eu tenho muita satisfação em falar sobre ele, porque é mais uma forma que nós compreendemos o quanto somos explorados quando escolhemos participar do sistema religioso, principalmente do sistema religioso hegemônico das grandes potências da religião no país. Quando você escolhe fazer isso, você está participando de um grande sistema e de outros sistemas dentro dos sistemas. Então, por isso que eu usei a expressão parasitas dentro de parasitas. E eu considero, com todo respeito, os religiosos como hospedeiros de parasitas. Por que eu estou usando essa expressão tão pesada? Porque, veja, quando você alimenta com os nutrientes do seu corpo um hospedeiro que não faz nada a não ser usufruir dos nutrientes que você ingere para a sua própria manutenção, ele está sendo um parasita. E quando dentro desse parasita existe, por acaso, um outro organismo que também sobrevive com os nutrientes existentes dentro deste primeiro parasita, ele está sendo também mais um parasita. Então não se engane, quando você faz parte do sistema religioso hegemônico, você está contribuindo para uns sistemas dentro de outros sistemas. Alguns sistemas
sobrevivem com a sua ajuda. E não venha me dizer que você não faz parte de sistema algum, porque o seu alvo é Cristo. Se você participa da instituição organizada chamada igreja ou chamada religião, uma religião organizada, seja ela qual for, você vai precisar nutrir o seu sacerdote, os líderes da sua religião, com recursos para a sobrevivência dele. A Bíblia, inclusive, dá suporte para que o sacerdote bíblico ele chegue a afirmar que a igreja tem por obrigação sustentá-lo em toda a sua caminhada. É incrível isso. É incrível. Muitos assumem publicamente que trocaram de carro e que trocaram de casa e que reformaram a casa e que os seus filhos estão em ótimas faculdades, estão às vezes estudando no exterior, os filhos estão se preparando para herdar o trono, ou digo, para herdar a posição de sacerdote no seu lugar, porque eles precisam fazer sucessores, e você fica aí simplesmente com a boca aberta contribuindo com tudo isso. Denilson, eu gosto de fazer parte desse sistema. Eu me sinto bem, eu particularmente me sinto bem contribuindo para o fortalecimento de uma igreja. Seja ela grande, pequena, seja ela média, seja ela uma igreja simples, humilde, seja uma igreja muito luxuosa. Você pode afirmar isso. E você tem essa liberdade de querer ser lesado. Você tem essa liberdade de querer fazer parte de qualquer sistema que seja. Por que que eu estou combatendo este sistema? Porque ele é altamente pernicioso e ele tem capacidades de influenciar até mesmo pessoas que não fazem parte deste sistema. É verdade, é bem verdade isso que eu estou te falando. Pode ter certeza. Mas no vídeo de hoje eu quero focar no seguinte tema: convenções. Para quê? Primeiro que as convenções surgiram como forma de organizar a doutrina, a moral e os bons costumes dentro das religiões, principalmente as religiões evangélicas. Então, quando o evangelho cresceu, a obra de pregação se expandiu para os diversos rincões da sociedade, as áreas mais pobres, as áreas mais abastadas. Houve uma preocupação dos líderes e dos fundadores das igrejas em unificar a doutrina e os dogmas da igreja, os costumes e todas as tradições, também as orientações no que diz respeito ao posicionamento político. Isso tudo veio mais tarde. Então, para isso surgiram as convenções. Uma das mais antigas convenções que se tem notícia, datada aí do século passado, mais especificamente dos anos 30, foi a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então, no começo, as convenções eram órgãos centralizadores do poder de decisão para com os templos, as filiais que espalhavam-se no Brasil e até mesmo no mundo. Mas hoje nós temos uma verdadeira farra de convenções, porque as igrejas não tinham unidade alguma, como nunca tiveram e nunca terão unidade alguma, porque são partidos religiosos, são grupos religiosos que muitos se digladiam entre si em busca dos seus próprios interesses, mas há uma simulação de unidade no que diz respeito a, pelo menos, aqueles que são filiados. Então, existem aqueles que são filiados. A Convenção Geral das Assembleias de Deus de Pernambuco, Convenção Batista Nacional, Convenção das Igrejas Presbiterianas do Brasil, e por aí se vai. A farra a qual eu me referia é exatamente aquela situação onde diversas convenções de ministérios diferentes, elas se filiam ao mesmo conluio de convenção nacional. Então, eles passam a seguir, supostamente, as mesmas diretrizes. O problema está localizado exatamente na forma com a qual essas convenções se mantêm de pé.
As convenções, elas vivem de doações. E se isso soa para você familiar, já que todo o sistema religioso sobrevive de doações e de negócios que os líderes conseguem construir com essas mesmas doações, não é coincidência. Realmente, o sistema dentro do sistema, parasitas dentro dos parasitas, é exatamente essa situação. Você tem uma igreja que precisa ou acha que precisa se sentir representada, ela se filia a uma convenção estadual. Essa convenção estadual, por sua vez, se filia a uma convenção nacional. Tudo isso para prezar supostamente pela doutrina, pela representatividade e pela unidade de um povo que se diz servos do mesmo Deus, detentores dos mesmos ideais e pregadores do mesmo evangelho. Mas então, o que acontece é o seguinte: há um negócio, há um empreendimento por trás dessa suposta necessidade de convencionar-se. A ideia de convenção, ela hoje está verdadeiramente prostituída, essa ideia de convenção. Por quê? Porque há uma verdadeira guerra entre todos os líderes religiosos, ou entre grande parte dos líderes religiosos reconhecidos nacionalmente, para se manterem no poder, para se manterem na direção dessas convenções. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho a ver com isso porque eles não sossegam enquanto não dominarem o mundo. Isso mesmo. A coisa é tão grave que existem conluios religiosos que se uniram há uns anos atrás para fundar o Partido da República Brasileira, o PRB, que hoje tem outro nome que me falha a memória aqui. Mas a Assembleia de Deus, para não ficar por baixo, para não ficar para trás, também se uniu. Supostamente não teriam conseguido. Se você tem uma informação contrária, você pode colocar nos comentários do vídeo. Mas até onde eu sei, na pesquisa que eu fiz, eles não conseguiram. Estavam lutando isso desde 2017. O que eu tenho a dizer a respeito disso? Se você se deixa enganar por um pastor que, na verdade, se utiliza da sua autoridade ou da sua suposta autoridade para que você se convença que tem que contribuir com dízimos e com ofertas para manter o alto padrão de luxo e de vida dos líderes, você pode ter certeza que lá na frente, se você, por um acaso, ascender dentro da religião, você vai ser cobrado também a contribuir para se tornar um ministro convencionado. Por quê? Eles são tão espertos que eles decidiram não apenas terem convenções que agrupam igrejas. Eles criaram convenções que agrupam ministros. Ora, há muito mais números de ministros do que de templos religiosos. Se bem que os templos religiosos também têm um número exorbitante no Brasil afora. Mas aí eles decidiram não, que a Convenção Geral das Assembleias de Deus, por exemplo, se torna a Convenção Geral de Ministros das Assembleias de Deus. Eu, particularmente, já tive uma experiência muito próxima com presidentes de convenção que eles fazem de tudo para que igrejas pequenas se filiem, para que assim eles possam arrecadar todo ano uma contribuição para que essa convenção sobreviva. E como é que essa convenção vai sobreviver? Através de pagamentos de mensalidade, de taxas de adesão, de certificados de filiação, de certificados de participação dos congressos que são pagos, diga-se de passagem, a grande maioria não são de graça, nem para os filiados a essas convenções. Então, assim, eu particularmente já estou livre desse mundo, não me pertence mais. Mas eu quero abrir os seus olhos. Você não pode continuar a querer participar dessa verdadeira farra com o seu dinheiro. É tanto que, por exemplo, quando eu falo que os ministros eles devem estar filiados a essas benditas convenções, de presbíteros a pastores, todos são obrigados a participar da convenção, a se filiarem.
Eles são constrangidos a se filiarem, para que eles possam pregar nas igrejas, para que eles possam ter suas credenciais válidas em todo o Brasil. O interessante é que muitas vezes uma convenção rival de outra não reconhece o ministro que sai daqui e vai para ali. Isso fica muito claro e dá para perceber o quanto eles são desunidos. Inclusive, eu estou preparando um vídeo que fala exclusivamente sobre a desunião que rima com religião. Espere que você verá este vídeo. Mas, voltando à questão da convenção, quando você analisa que as associações de representação das entidades religiosas, como as federações, as uniões, as associações de diversas religiões, deixando um pouco de lado a questão dos religiosos evangélicos, há diversas entidades que representam as classes de religiosos no Brasil. Mas muitas delas são entidades muito sérias, que não só fornecem as diretrizes para que aquela religião prossiga da forma litúrgica correta, eles também oferecem vantagens para os filiados. Por exemplo, eu estive pesquisando, a Federação dos Umbandistas do Brasil fornecem lá no Rio de Janeiro, claro, você não pode se filiar em todo o Brasil e usufruir desses privilégios, né? Oferecem espaços recreativos, espaços para que os filiados possam oferecer suas oferendas, fazer suas oferendas às entidades, espaços destinados ao estudo, à meditação, descontos em instituições de saúde, descontos em farmácias e por aí se vai. Inúmeras são as vantagens. Mas as convenções dos religiosos evangélicos, meu amigo, não oferecem vantagens algumas. Muitas delas sequer oferecem amparo jurídico para os seus filiados. E pasmem os senhores. É importante que fique claro isso aqui. E eu sei que eu vou estar assumindo uma responsabilidade muito grande quando eu digo uma coisa dessas. Muitas dessas convenções estão cometendo crimes. Isso mesmo, crimes que vão desde crimes eleitorais a crimes contra o sistema tributário brasileiro, crimes contra o ordenamento jurídico brasileiro. Deixa eu dar um exemplo para você que, por exemplo, quando uma convenção acha que no período eleitoral deve apoiar este ou aquele candidato, muitos candidatos pagam ou prometem vantagens caso sejam eleitos para que as convenções abram as portas das igrejas filiadas, associadas, convencionadas, para que esses candidatos façam ali o seu comício sendo pautado pelo apoio das igrejas, pelo apoio dos ministros. Que bom que muitos cristãos estão abrindo seus olhos e não estão votando em quem os pastores indicam. Eu acho até injusto, por exemplo, o pastor embolsar 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, 1 milhão de reais. Os valores são muito extravagantes, podem ter certeza disso, enquanto que os membros não ganham nada. E isso, deixando de lado o fato que é crime, compra de voto é crime, favorecimento de um candidato em detrimento de outros por conta de recebimentos ilícitos é crime. Pode ter certeza disso. Mas que bom que os órgãos fiscalizadores estão de olho, hein? Estão de olho. E questões que atentam contra o ordenamento jurídico brasileiro, vou dar outro exemplo para você. Você precisa saber disso. Existem convenções no Brasil afora que estão emprestando o seu CNPJ de convenção, de instituição religiosa, para igrejas que não podem abrir um CNPJ próprio. Igrejas irregulares, por exemplo, elas se utilizam dos CNPJs das convenções para, com isso, terem uma aparência de regularidade, quando, na verdade, não estão regulares coisíssimas algumas. Então, isso é um crime
Eu andei pesquisando a respeito. Existem, dado o número de evangélicos no Brasil, existem empresas especializadas em regularizar igrejas no Brasil afora. E essas empresas abrem muito os olhos dos pastores que querem cair nesse conto do vigário. Eles já vendem o nada, eles já vendem os produtos da fé e acham que precisam se filiar a uma convenção para ter vantagens. E que vantagens são essas? Eles têm direito a um apoio quando precisarem se aposentar? Não. Eles têm alguma assistência médica, hospitalar, convênios com clínicas e hospitais que são credenciados à convenção? Não. Eles têm, por um acaso, algum tipo de auxílio, caso os dízimos e as ofertas sejam insuficientes para eles comerem? Porque vocês sabem que existem pastores que estão passando necessidade. O povo está abrindo os olhos, está parando de contribuir, está se afastando das igrejas. As igrejas maiores, que já conseguiram um conglomerado financeiro e econômico para continuarem aí por cima da carne seca, elas são exceções, mas a grande maioria de igrejas que são abertas nos cubículos, nos metros quadrados menos favoráveis no Brasil afora e nos salões pequenos, garagens e quartos até, essas igrejas têm na pessoa dos seus líderes verdadeiros passa-fomes. Isso mesmo. Então é necessário, eu falo isso com todo respeito, e que você que está nessa situação possa parar e pensar, puxa vida, o que eu estou fazendo com a minha vida? Vou cuidar em trabalhar para ter mais dignidade e oferecer mais dignidade à minha família. Mas eu sei que você não vai pensar assim, porque você quer a vida boa, de ganhar dinheiro pregando, ganhar dinheiro falando histórias, contando histórias antigas. É um direito que lhe assiste. E paga quem quiser pagar, ou quem você conseguir convencer a te pagar para isso. Mas você, pessoa inteligente que está ouvindo e assistindo a esse vídeo, entenda, eu não tenho intenção alguma de destruir o seu sonho de vida eterna, de destruir o seu sonho de morar no céu, de ter as bênçãos de um Deus invisível, de estar fazendo parte de um grupo seleto de pessoas mais que vencedores em Cristo, porque tudo você pode em quem te fortalece, não é isso? Eu não quero destruir a sua fé, destruir a sua esperança. Eu quero apenas que você abra seus olhos e perceba que há muita gente explorando você. É verdade, há muita gente explorando você. Não bastasse você ter que fazer parte de uma instituição que cobra 10% no mínimo de tudo que você ganha e que acha que você não fez mais do que sua obrigação quando você separa 10% do seu dinheiro e quer mais oferta, e quer mais contribuições, e quer mais ajuda, é mensalidade do coral, é a farda do coral, é um instrumento novo, é uma porta nova, é um ar-condicionado que precisa ser comprado. Mas quando você cai em necessidade, ninguém lhe ajuda, não é verdade? Pense nisso. Às vezes é necessário você ter um senso crítico, mesmo que você não queira abrir mão da sua fé, da sua crença. Se o Deus que você acredita é o dono do ouro e da prata, ele não precisaria estar mendigando dinheiro de você. Ele não precisaria. Aí alguém pode me dizer, puxa vida, mas Deus de fato não precisa não de dinheiro. É a igreja que precisa de dinheiro. Então, puxa vida. Ora, quem mandou o seu líder abrir uma igreja? Quem foi que mandou? Será que foi Deus que mandou? Será que essa é uma grande preocupação de Deus? Que hajam milhares, centenas de milhares de templos espalhados no Brasil afora, se a comunidade que frequenta esses cultos, que faz parte de toda essa liturgia boba, continua na mesma situação de miséria, de ignorância, de pobreza intelectual. Mas estão vivendo o melhor de Deus. Estão vivendo o melhor de Deus na terra. E digo mais, se a nossa esperança em Cristo
se limitar às coisas daqui da terra, somos os mais miseráveis dos homens. Mas eu digo a você, meu amigo, quando a fome apertar, é o dinheiro físico que vai te valer. Quando você ver um cobrador chegar na sua porta, é você que vai ter que se virar nos 30 para pagar. Porque o seu pastor, que vende esses produtos da fé, que vende todas essas esperanças para você, ele não está nem aí para a sua necessidade, tá certo? Não está nem aí, já passei por isso, eu já vivenciei isso. Eu já ouvi na minha cara que tudo que eu fazia era pouco e eu precisava fazer mais pela obra de Deus, que era a empresa do pastor. Eu precisava comprar os produtos dele. Eu precisava apoiar essa obra com todos os meus recursos. Se você está nessa situação, por favor, se liberte. Faça isso por você mesmo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aguarde novidades para o canal Vigilante da Razão, tá certo? Aguarde novidades já. Fiquem na paz, fiquem na razão e até o próximo vídeo.